podemos sentir, nós podemos receber de Ti nessa noite esse amor, essa palavra, Pai querido. Nós somos gratos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tome o seu lugar, querido. Eu quero falar um pouco do tema desse mês, falando sobre esse amor incomparável de Deus sobre a nossa vida. Não dá para tentar comparar o amor de Deus com alguma outra coisa, ou que seja semelhante, ou que possa vir sobre a nossa vida, que nós imaginamos que seja. Não tem como olhar para Deus e olhar para o seu amor da maneira que Ele olhou para nós. Não tem outra maneira de nós explicarmos, não tem outra forma. Ele olhou para nós mesmo diante do pecado, Ele olhou para nós mesmo diante de uma situação ruim que nós estávamos vivendo. Ele olhou e nos amou. A palavra diz que Ele amou, Ele não trouxe forma, Ele não colocou limite, Ele não colocou regras. Ele simplesmente falou: eu amo da maneira que você é. Então não dá para comparar, é incomparável esse amor de Deus sobre a nossa vida. E às vezes, nós precisamos trazer para a nossa alma essa informação. Porque o mundo às vezes traz um certo amor de algumas coisas relacionado à nossa alma, que nós falamos: não, eu amo isso. Às vezes nós pegamos nos falando: não, eu amo essa situação muitas vezes. Eu amo essa coisa, eu amo essa forma. E às vezes todo esse relacionamento que nós temos com as coisas, nós nos afastamos de Deus, que é o pior. Nós olhamos para nós e não olhamos mais para Deus. Nós olhamos para a nossa situação e não olhamos para o que Ele pode fazer. Eu sou muito apaixonado por filme, principalmente evangélico, né? Aquele milagre daquele menino que sofre um afogamento ali. Eu esqueci o nome desse filme. Milagre da... Bom, que seja, aleluia. Não deu para fazer merchan dessa vez. Mas a mãe, o que me chama mais atenção, quando a mãe fica sabendo, ela sai do hospital, sai da sua casa e vai até o hospital. E ela chega naquele hospital, ela não acredita que o filho dela está morto. Por mais que os paramédicos falaram: fique um tempo com ele ali. Talvez você já assistiu esse filme, e é muito forte essa cena. Ela começa a demonstrar o amor pelo filho dela. E um filho de criação, viu? Preste atenção. Não era um filho, né, biológico, era um filho de criação. E ela demonstra aquele amor, ela não acredita, ela fala: meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito que está acontecendo, isso não está acontecendo. E muitos ali do hospital devem ter ouvido aquele choro daquela mãe, aquele gemido, aquela forma. Querido, esse é o amor que muitas vezes nós não conseguimos explicar, incomparável, não dá para explicar aquilo lá. E ela está ali diante daquela dor, mas é o amor que ela sente pelo seu filho. E ali o menino volta a ter batimento, e tinha algumas pessoas do lado, os próprios médicos. E aí pega ele e faz ali todo o tratamento, ele volta. Mas ele continua ainda, porque o tempo ficou sem oxigênio no seu cérebro por muito tempo. É um milagre aquilo lá. Mas aí ele é transferido para outro hospital, e ali todo mundo vai lá, mas tem algumas pessoas que chegam, aqueles irmãos que
que vem para ajudar, mas não sabe falar direito, não é polido nas palavras, não sabe como se colocar, não sabe como se comportar em uma situação de dor. E aí ela ouve aquilo e ela fala assim: pessoal, eu não estou aqui para receber palavra negativa, eu estou aqui para receber palavra de fé. Ela fica, aparentemente, querido, parece que ela está furiosa com aquelas pessoas. Não, mas ela não está furiosa com aquelas pessoas, ela está furiosa com o diabo. Mas no momento você não entende a fúria daquela pessoa, você só relaciona aquela pessoa a uma mulher, a uma pessoa normal, natural. E ela fala: se vocês não estão acreditando, então pode ir embora. Vocês não acreditam? Vocês estão aqui para ficar me questionando? E aí o marido dela, numa outra cena, fala assim: bem, você não pode fazer isso. E aí ela fica tão triste. E de fato, nós não podemos fazer isso. E ela fala: bem, então me deixe só então, porque eu entendi, era uma mulher, ao mesmo tempo muito forte, mas ao mesmo tempo tão sensível. E a próxima cena já é ela, eu estou meio que pulando algumas partes, mas ela sobe em um lugar ali, provavelmente é o terraço daquele hospital, e ela fala assim: Deus, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu fiz tudo, eu lutei, eu orei, eu entrego meu filho nas tuas mãos agora. Ela usa essa expressão. Se tiver que levar, leva, Senhor. Se tiver que fazer a cura, faça, mas está nas tuas mãos. Aquele amor, querido, é incomparável, não dá para imaginar. Você não consegue, você mesmo do lado, sendo outra pessoa, falar assim: não, isso não é amor, não. Não dá para, é incomparável, não tem como você comparar algo, aquilo lá que ela está sentindo, e demonstrar, colocar para fora. Ela não tem como tentar escrever aquilo lá, ela não tem como dimensionar em palavras aquilo que ela está sentindo, mas ela está sentindo. E naquele momento, o menino recebe a cura ali naquele lugar. Amados, às vezes nós não conseguimos entregar as nossas coisas. Está preso dentro de nós. A gente está morrendo, muitas vezes, nos nossos sonhos, vivendo situações difíceis dentro da nossa vida, por causa de palavras, por causa de gestos, por causa de atitude, e nós não olhamos para Deus, nós olhamos para o nosso sentimento, nós olhamos para o sentimento daquilo que é a alma, e nós não estamos conseguindo entender o amor incomparável de Deus sobre a nossa vida. Lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11, Paulo fala algo tão poderoso a respeito para a igreja ali em si, de Coríntios. E ele diz assim, quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos e sede do mesmo parecer, viver em paz. E aí ele diz assim, ele completa isso dizendo assim: e o Deus de amor e de paz estará convosco. Primeiro ele fala assim, meus irmãos, a Deus. Ele estava falando assim, eu estou indo embora, mas ele falou assim, continua se aperfeiçoando, continua consolando, e seja para vocês o mesmo parecer, as mesmas coisas daquilo que eu já vos ensinei. Mas ele fala assim, vivei em paz. E para mim aqui
é o grande amor de Deus sobre a nossa vida. Como viver em paz no meio da guerra? Como ter a nossa alma descansada em paz? Com tantas palavras e gestos e atitudes que muitas vezes recebemos, que tira a nossa paz, que tira a nossa alegria, que tira o brilho de nós sermos quem somos, aonde nós estamos, seja na igreja, seja no trabalho, seja em qualquer âmbito, seja numa coisa alegre, uma festa, mas também no velório. Ser a mesma pessoa em paz, viver em paz. Viver, querido, em paz é uma condição que esse Deus, Ele se manifesta sobre a nossa vida. Ele está conosco, Ele está presente nas nossas vidas. Por quê? Porque a nossa palavra, a nossa atitude, o nosso gesto está diante de Deus. Está diante do altar, está diante da presença de Deus. Não dá para comparar esse amor em qualquer circunstância da nossa vida, porque cada um dele tem um tempero especial. Ele está ali cuidando, mesmo na alegria ou na tristeza, mesmo na saúde ou na doença, em qualquer momento em que nós estamos vivendo, mas Ele está conosco, Ele está sobre a nossa vida, Ele está a nosso favor, Ele está presente. Queridos, é entender o amor de Deus, mas a palavra que vem sobre nós é como descrever. Como descrever o amor que Deus tinha sobre aquela mãe, sobre aquela criança, como Ele tem sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos aperfeiçoar isso, queridos. Nós precisamos trabalhar essa área dentro de nós. E isso requer trabalho. Isso requer ali muito tempo de investimento. Não é de uma hora para outra. Hoje eu dormi chateado, amanhã eu vou estar bem. Não, eu tenho que trabalhar a minha alma. Não vai estar legal ainda. Vou acordar, sei lá, que seja teu horário, 7 da manhã, 4 da manhã, 3, 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, aí depois do meio-dia não pode mais. Mas você vai acordar e vai falar assim, não, agora eu estou bem. Não está bem, a alma precisa ser aperfeiçoada diante daquela situação. Precisa ser trabalhada. Precisa ali ser tocada pelo amor de Deus. Nós não conseguimos ser pessoas melhores se nós não deixarmos Deus trabalhar sobre a nossa vida. Nós não vamos conseguir alcançar o propósito que nós temos nesta terra, que é cuidar dos nossos filhos, da nossa casa, que é viver bem, em paz nessa terra, se nós não aperfeiçoamos isso dentro de nós. Eu tenho que galgar isso. E ali em Efésios, ainda Paulo diz algo tão presente para nós, capítulo 3, verso 19, ele trata assim: e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Preste atenção, que excede todo o entendimento. Pega isso no teu coração, querido. Segura essa na tua alma hoje. Que entendimento? O que é entendimento para a minha vida? Às vezes, amados, nós falamos assim, a própria palavra diz, o povo perece por falta do quê? De conhecimento, de entendimento. De conhecer as coisas, de compreender as coisas, de saber, de olhar e ter ali o entendimento daquilo lá. Não, você está conversando com uma pessoa, ela está entendendo,
Mas você já ouviu alguma coisa que alguém estava explicando e você não estava entendendo nada? Você fala, meu Deus, o que ele está falando? Está lá na matéria uma matéria de matemática que você odeia, talvez. Aí o cara está falando, meu, o que esse cara está falando? Ele está endemoniado, isso daí é em línguas estranhas, porque não é de Deus isso, eu não entendo. Aí você está ouvindo aquilo lá, e às vezes o curso da nossa vida, nós queremos comparar o amor. Então vou trazer um exemplo simples para nós compararmos o amor. Eu vejo uma pessoa necessitada, e eu sei que ela é meio difícil de trabalhar. Sabe aquelas pessoas que não quer trabalhar, que não quer viver na boa, que a vida é um grande, momento para ela, e aí você fala assim, não, eu tenho amor por essa pessoa, eu vou ajudar ela. Aí você fala assim, eu quero ajudar essa pessoa, aí você vai lá, uma cesta básica, 2, 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí você cansa, vai. 3 anos você cansa, fala assim, não vou dar mais cesta básica para ela. Ela vai bater na tua porta e fala assim, que amor é esse? Ela não vai olhar os 36 meses que você ajudou ela. Ela vai olhar aquele mês, o 37º mês da sua vida, que não recebeu uma cesta básica. E às vezes nós falamos assim, isso é amor. Não é amor. Porque você não acabou ensinando. Por isso que nós não conseguimos comparar. Deus ama, mas Deus corrige. Amém, igreja? Deus coloca na linha. Deus fala assim, não, eu vou te ajudar. Glória a Deus. E você enche o peito e fala, glória a Deus, aleluia. Mas quem vai arregaçar a manga não é o vizinho. Não é o irmão que está do lado. É você. Então, às vezes nós não conseguimos saber o que é entendimento. Por que eu não recebo? Por que eu não tenho? E às vezes você está olhando para o amor de Deus e falando assim, não, Deus não me ama. Porque essa é uma das frases que nós mais utilizamos muitas vezes. Deus não me ama. Mas Deus te ama, mas Ele quer te ensinar. Ele quer trazer o entendimento sobre a sua vida. Ele quer trazer a compreensão daquilo que Ele pode fazer, daquilo que Ele pode agir. Às vezes você mesmo, quando não tem o entendimento, e alguém fala para você, puxa, Doni, você fez algo tão errado. Aí ele chega para amassar em casa e fala assim, eu não entendi o que o pastor falou. E depois você conversa com ele em casa, tá, moça? Aleluia. Eu não entendi o que ele falou. Falou que eu estou tão errado. Por quê? Porque às vezes naquele assunto ele não tem o entendimento que ele está errado. Ele está certo. Como entender? Como saber que o entendimento está sobre a nossa vida? Quando nós colocamos a nossa vida diante do altar do Senhor. Agora, como colocar sacrifício, como nós cantamos, é você se sacrificar, é apartar. É entregar ali no holocausto, é sacrifício, é colocar, não faz mais tua parte, é como dar um presente, eu dei o presente, não é mais teu, você não vai mais controlar aquele presente que você deu, você está usando o meu presente errado, não, você não me deu, faço dele o que eu quiser, aleluia, abençoo outra pessoa, tal, você não me deu, é meu, você não tem que controlar o meu presente, ficava com você, meu. Então, sacrifício é isso, é nós apartarmos. Agora, como ter o entendimento que nós estamos apartando a nossa vida e reconhecendo que não é nosso? Esse sentimento que eu estou tendo não é meu, não vem de Deus. Eu vou sacrificar, eu vou colocar diante do altar. Eu não vou mais fazer isso. Então, como é ter um entendimento para receber o poder de Deus sobre a nossa vida? É quando nós entregamos, e aí o Donizete fala assim, ele é espiritual, eu sei disso. Ele fala assim, não, mas eu vou orar, eu vou ter o conhecimento dessa situação. Quando o Donizete até me fez me lembrar um dia, quando nós começamos o encontro na igreja,
E o encontro tem que passar pelo pré-encontro, senão não pode passar, né? E eu ministrava uma célula lá na Nova Era, e o cara era tão difícil, querido. Pensa num cara que escorregava de um lado, saía pela tangência, eu pegava ele pulando a janela, eu trazia ele de volta para dentro sabe, para tentar trazer ele para o mundo, né? Porque ele vivia num mundo diferente. E aí ele fala, não dá para mim ir, não dá para mim ir. Passou o dia do pré-encontro, na quinta-feira, depois do culto, aquele pastor, Marcelo, eu quero ir para o encontro. Eu falei, legal, você não fez o pré-encontro, eu chego lá para o Jonas na sexta-feira, troco uma ideia com ele, eu sou bem descolado para falar, aleluia, eu tento convencer ele e ele participa do encontro, olha que bênção. Cheguei com o irmão, prepara os trem aí que a gente vai para o encontro. Peguei ele na casa dele e saí lá e cheguei, aleluia, e estava cheio do fogo. Aí eu fui falar com o pastor Jonas. Então, o pastor Jonas, sabe que a história lá, tal, aleluia, glória a Deus, e fiz o farrapo lá de história lá, ele, vem aqui, meu irmão. Quando ele falou, vem aqui, meu irmão, eu falei, deu ruim dessa vez. Vem aqui, ele me levou para o canto, ele falou assim, você vai pegar o irmão, você vai devolver o irmão na casa dele. Olha só, queridos. Você vai falar para ele que sem o pré-encontro, com muito amor, minha cabeça está saindo fumaça assim. Com muito amor, aleluia. Você vai levar ele de volta e no próximo ele passa, amém? Amém, né? Oh, glória a Deus. Cheguei lá e falei, então, irmão, o pior da história não é receber a bronca ali, porque eu estou errado. É ou não é, queridos? Pô, vou mostrar um lado que seria o errado. Eu falei, não, você está certo mesmo. Eu falei para o pastor João, eu falei, não, você está certo mesmo, eu que estou errado. Tento fazer as coisas tudo de qualquer jeito, está errado. Era um líder de célula, era o começo do encontro, a gente estava naquela motivação de querer levar a humanidade para o encontro, sabe? Quando se aquele líder que você fala, não, nem que se for amarrado no arame farpado, mas esse cara vai para o encontro hoje. E eu cheguei para o irmão e falei assim, então, irmão, ele, e aí? Eu falei, e aí que a gente vai voltar para a tua casa? Aquele irmão fez uma coisa, eu falei, irmão, você é de Deus, né? Aí ele, não, tudo bem. Aí eu peguei a muamba dele lá, juntei tudo no carro lá e voltamos, eu e ele. Cheguei na casa dele, a mulher dele, nossa, o que aconteceu? Eu falei, então, deu, né? Ele não passou pelo pré-encontro, eu achei que dava, mas não dá. Na verdade, eu que sou errado, eu estou errado mesmo, tal, e enfim. E continuei ministrando a vida dele, e ele foi para o próximo encontro da maneira correta. Diga glória a Deus. Deus é bom, né? Mas, queridos, eu poderia ter agido de uma forma errada. Com o pastor Jonas, sabe o que eu poderia ter falado com ele? Também estou fazendo a obra, trabalho, porque eu trabalhava, eu não era o pastor da igreja. Quem era o pastor da igreja era o Zezé. Eu trabalho, eu fico lá me sofrendo para trabalhar. Quantas vezes eu fui naquela célula, é que esse Jonas, você não conhece, filho. Mas aquela célula lá, eu já atolei muito o carro, já fiz até o Flávio empurrar o carro uma vez, que atolou lá. Falei, você desce e pisa na laminha aí, que você vai ter que desatolar o carro agora. E ia lá na Nova Era, queridos. Cruzava toda a cidade, ia lá na Nova Era e cuidava muito bem daquela... É que você não sabe o que eu faço. É que você não está lá o dia inteiro, é que você isso, que você aquilo, que você aquilo. Não, queridos, mas quando nós conhecemos o amor de Deus, o amor corrige. Eu tenho que ter o entendimento. Eu tenho que entender o que é certo. Não é o que eu faço. É o que Deus tem preparado para a nossa vida. Amém, igreja? Não é o que eu acho que é certo. Ah, eu acho que é certo assim, tem que ser da minha vontade. Não, querido, a tua vontade você guarda para você mesmo. É a vontade de Deus. Às vezes nós falamos assim, Senhor, eu quero consagrar o meu carro a Ti. Aí você consagra o teu carro a Deus. Mas aí é assim, não é bem assim. Não é bem dessa forma como, por exemplo, tem horas, tem dias, tem momentos, tem situações, tem... Eu sei, querido, cada um tem a sua forma e conduta.
Mas às vezes nós consagramos a Deus, mas ao mesmo tempo nós idolatramos muito aquilo que é de Deus. Uma vez um pastor, isso é uma história na verdade, né? A gente conta para ter uma ilustração. O pastor tinha um menininho bem pequenininho assim, de 5 anos de idade, uma mocinha de mais ou menos uns 10 anos de idade, a sua mulher e ele era pastor de uma igreja, e ele conseguiu comprar um carro zero, e era o sonho dele ter um carro zero, e ele pegou o carro, naqueles dias, e ele chegava, sabe aquele cara que comprou o carro zero, talvez você conheça alguém assim, porque existe, ele saía, sujava o carro, ele chegava em casa, lavava o carro, o carro tem que ficar limpo na garagem, o carro tomava chuva, ele enxugava o carro, porque o carro tem que ficar limpo, seco, senão se dormir molhado, ele vai resfriar. Então tem que secar o carro. E aí a mulher dele pegou o carro e foi no supermercado. Que imagina o que aconteceu. Aquele poste pintado de preto e vermelho. Quase ninguém vê. Ela deu aquela tiradinha de cera assim, ó. Como diz o Douglas, arrancou um pouquinho do verniz. E ela parou o carro, ai meu Deus, eu risquei o carro, tal. Chegou em casa, com a mão para trás assim, falou, bem, sabe o que aconteceu? O que aconteceu, bem? Não, lá no supermercado, o que tem no supermercado? Tá caro as coisas? Não é isso não. Eu risquei o carro, ai, disse que ela deu um tranco nele. Ele já saiu, meu Deus, carro é zero. E tal, e como pode ter riscado o carro, tal. Aí a menina veio de 10 anos, ficou ali, e geralmente a menina é mais comportadinha, né? Ela olhou, falou, ai pai, olha só, riscou o carro. Geralmente a mulher vai junto com o pai, né? Para consolar a situação, ai pai, mas calma, tal. E ela, como que você não viu o poste? Você não viu o poste? Não vi o poste, passei ali e tal. Aí disse que o garotinho estava lá dentro de casa, ele saiu. E o pai estava fazendo uma campanha na igreja, campanha de buscar a presença de Deus, e que as coisas desta terra era desse mundo, que a nossa vida celestial estava no céu. E o garotinho de 5 anos chegou lá, aquele garotinho descolado, sabe? Chegou lá, riscou, né, pai? E o pai, olha o que tua mãe fez. Ele pegou e deu uma bicuda no carro, pum! Também vai queimar tudo, e vai tudo queimar nessa terra mesmo. Virou as coisas e foi embora. Diz que o pai pegou, olhou para a esposa, né? Falou, bem, vamos para casa. Arma o carro e vamos embora. Às vezes, querido, o entendimento é isso. Às vezes o cara tem 5 anos de idade e ele entende mais do que uma pessoa que está pregando há muito tempo na igreja. E isso, queridos, é o que Jesus tem ministrado no nosso coração. Às vezes falta o entendimento das coisas. Por que eu estou desse jeito? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Se Deus tem um amor incomparável sobre a nossa vida, por que eu estou vivendo dessa forma? Por que eu estou vivendo dessa maneira? Por que eu não tenho força de orar? Por que eu não tenho força de ler a palavra? Por que eu não tenho força, às vezes, de entender as coisas espirituais? De buscar mais a presença de Deus? Se Deus tem um amor incomparável sobre a minha vida, por que eu não posso ficar 2 horas do meu dia para cultuar a Deus, às vezes? Para engrandecer o nome do Senhor? Por que eu não consigo adorar a Deus? Levantar as minhas mãos, declarar que Ele é Senhor sobre a minha vida, mesmo no dia da dificuldade, porque eu não posso? Porque falta o entendimento. Falta o entendimento de olhar para Deus e não olhar para as coisas desta terra. De não olhar para a situação em que nós vivemos. O dia a dia, de não querer colocar a situação da nossa vida nas pessoas que convivem conosco.
E queridos, quando falta o entendimento, o egoísmo bate a porta. O medo bate a porta. Nós começamos a ouvir mais os rumores dessa terra do que aquilo que a palavra de Deus já deixou escrita para nós. Nós começamos a acreditar mais nas pessoas e não na presença de Deus. Nós começamos a acreditar nas coisas que muitas vezes não é verdade, mas nós estamos acreditando, porque falta o entendimento. E o amor de Deus, ele tem essa capacidade de colocar as nossas vidas. 1 João, ele fala para nós que esse amor, e essas 3 cartas de João, fala muito sobre isso para nós, mas 1 João 4,7, olha o que a palavra do Senhor diz para nós: amados, amemos uns aos outros, porque o amor de Deus procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Todo aquele que ama. Ah, pastor, como que você pode enxergar o amor de Deus sobre a sua vida? Porque todo aquele que ama, querido, todo aquele que ama, está escrito, é para a nossa vida, o amor de Deus. Ah, mesmo que os rumores desta terra, mesmo que as pessoas me rejeitem, mesmo que venha o que for dessa terra, o amor de Deus está sobre a minha vida. Deus me ama. Por quê? Porque eu sou de Deus. Porque eu reconheço o amor de Deus sobre a minha vida. Então o entendimento vai mostrando também no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 8, que é na sequência, ele diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se eu não amo, eu não vou conhecer a Deus. Se eu não tenho amor, e queridos, é o que eu estou falando, para nós meditarmos nessa noite. Que entendimento eu tenho sobre o amor? Que ele fala assim, amai uns aos outros. Ele fala a respeito de ter compreensão. E às vezes, amados, o que mais prejudica a nossa vida é que nós deixamos o peso do pecado, diante das situações, roubar esse amor de Deus sobre nós. Então eu falo, não faço isso, ou fica revoltado com uma coisa, ou o teu coração está naquilo. Se estigar mesmo, você vai saber. Você vai entender o que está acontecendo ali, porque esse amor, ele é colocado dentro de nós. Se eu não amo, como que eu sou de Deus? Eu não conheço a Deus. Então isso é uma grande arma que Satanás tem usado nos dias de hoje. Esfriado o amor. Tirado o amor. Ah, não consigo pegar. É igual Daniel na Babilônia. De tempos e tempos vai se levantar situações que, se eu não tiver entendimento, eu cairei. Mas Daniel permaneceu firme. Ele tinha o entendimento. Buscar a Deus era a melhor forma. Mesmo que baixo o edito. Mas aqueles 2 homens, eles criaram algo diante da lei que ele vivia. Qual era a lei? Amar a Deus. Então vamos tocar na lei dele. E foi naquela lei que Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas o amor de Deus é incomparável. Então Deus ama a vida de Daniel, mas Deus amava o rei também. Porque o rei era um grande amigo dele. Ele tinha amizade com aquele rei. Então, Daniel é lançado naquela cova, mas o amor de Deus não deixa ninguém desamparado. Ele estava ali, mas o amor de Deus estava com ele. Ah, mas era luta, talvez era
Eu não sei se ele abriu o olho e conseguia enxergar alguma coisa numa cova à noite, de madrugada, não sei como que era a cova. Mas é algo escuro, algo frio, algo que... Mas ele estava ali, querido, não sei o que ele fez ali durante a madrugada. A palavra não diz o que ele fez. Mas o coração dele era compreender a respeito do amor de Deus. Então nós precisamos ter um entendimento do amor de Deus sobre a nossa vida. E conseguir colocar esse amor. E eu quero, querido, terminar lá em 1 Samuel, onde Ana, ela faz uma oração e ao mesmo tempo um voto com Deus. Quando nós entendemos o amor de Deus, é quando a situação não está nas nossas mãos mais, mas porque eu tenho entendimento de como fazer e amar a Deus. Amar a Deus é algo que não é só eu amo a Deus. Uma pessoa não pode, é a mesma coisa, seria esquisito ela falar assim, eu não sou orgulhoso. Aí a pessoa fala assim, não, você não está falando isso, né? Porque diante dos testemunhos que você tem, na verdade não demonstra isso. Aí você vai tentar explicar, mas isso é orgulho, aquilo que você fez é orgulho. No entendimento dela, ela fala assim, não, eu não sou orgulhoso. No entendimento dela. Ana, ela consegue trazer a sua vida a uma oração. Ela consegue resumir a sua vida de uma forma tão simples, orando, apresentando diante de Deus. Se você olhar capítulo 1 aqui, no versículo 9, ela chega diante daquele lugar, ela começa a fazer a sua oração ali no versículo 11, e ela faz um voto. E aqui ela fala assim para Deus, se atentamente atentares para a aflição da tua serva. Pronto, ela não fala a situação, a forma, a maneira, quem estava injuriando ela, porque existia um contexto aqui. Ela não traz a questão para Deus, mas ela fala para Deus, Senhor, eu amo as pessoas que estão à minha volta. Eu tenho amor, o problema não são elas. Mas se o Senhor atentar para a minha aflição nessa noite, se o Senhor olhar para a minha vida nessa noite, eu amo o meu esposo, eu amo a minha esposa, eu falava para a Gabi que a gente tinha uma vizinha quando morava numa casa ali no condomínio, que ela tocava funk alto, mas aqueles funk que só falava coisa feia mesmo. E ela ficava muito brava. Eu falei assim, ama a vizinha. Amar como? Eu falei, amar como? Coloca o joelho no chão e ama. Por que ficar aí reclamando que você tem que estudar, que você tem que se concentrar? Começa a orar. Aí oraram tanto que a gente teve que vender a casa e sair de lá. Mas ora, é difícil você viver na aflição, amando as pessoas. Entende, ela está perdida. Traz um entendimento sobre a sua vida. Ela não sabe nem o que faz. Mas você tem que trazer um entendimento para você. Então, Ana fez da mesma forma. Ela trouxe o entendimento para a sua vida. Como está a sua vida? Não são a que ficava injuriando. Mas era verdadeiramente a sua própria vida. E às vezes, amados, nós entramos na contramão, nós matamos as pessoas e falamos que amamos a Deus. E não é assim. Às vezes a gente brinca, né? Não, você tem que amar a tua sogra. A pessoa, amar minha sogra? Como assim? Mas é o que muitas vezes está dentro de nós. Qual é o teu entendimento? Você entende a tua vida como está verdadeiramente? Porque às vezes nós não queremos trazer o entendimento para dentro de nós. Então ela simplesmente usa dessa palavra, Senhor, atenta para a aflição da tua serva.
E ela usa a palavra serva, querido, porque ela era uma mulher de Deus. Ela tinha algo no seu coração especial. E nós temos isso do amor de Deus sobre as nossas vidas. Talvez nós não sabemos utilizar essa essência, mas essa essência está dentro de nós. Todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, completa o livro de João 3,16 na sua vida. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou toda a humanidade e trouxe essa esperança para a nossa vida. Então, se nós confessarmos e colocarmos as nossas lutas diante do altar do Senhor, não são as pessoas, preste atenção, querido, não são as pessoas, é você, descansa o teu coração, viva em paz, tenha isso na sua vida, viva em paz, e deixa o Deus de amor cuidar de todas as coisas, porque Ele é melhor e Ele é maior do que as nossas palavras. Ele é Senhor da nossa vida. Amém? Fique de pé, feche seus olhos. Glória a Deus.